Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e hoje a gente vai discutir fisioterapia e ventilação mecânica no paciente com fístula broncopleural. É necessário o fisioterapeuta ter esse conhecimento para conseguir gerar uma intervenção segura, reduzindo as complicações do paciente dentro da terapia intensiva. Preparei aí um conteúdo para a gente discutir isso aqui, sobre a fístula broncopleural, fisioterapia e ventilação mecânica no paciente com fístula broncopleural. Primeiro, o que é uma fístula broncopleural? Estou começando agora, Antônio, comecei a trabalhar na UTI agora, nunca peguei um caso com fístula broncopleural, é raro, não é uma coisa que vai acontecer rotineira, mas quando acontece é difícil de atender, é complicado de atender. Muitas vezes a discussão faz uma conduta, não faz a conduta, aceita a hipercapnia permissiva, aumenta a pressão, o paciente está piorando, o que fazer com o paciente? E essa dificuldade que é que o fisioterapeuta ele tem que ter o conhecimento para não ficar perdido. Então, o que é uma fístula broncopleural? É um escape de ar inspirado das vias aéreas para o espaço pleural que persiste por mais de 24 horas. Então, é o escape de ar inspirado das vias aéreas para o espaço pleural que persiste por mais de 24 horas. Tem pós-operatórios que vão ser resolvidos rapidamente, então o paciente vai estar com um dreno de tórax lá, faz uma cirurgia de lobectomia, uma cirurgia de ressecção pulmonar, vai estar com uma fístula aí que em 24 a 48 horas é resolvido. Esse daí é o mais simples, é o caso simples que você, como fisioterapeuta, não vai ter tanta dificuldade com esses pacientes. O que vai ter dificuldade com os pacientes é o paciente que tem uma lesão que não consegue ser controlada aí em menos de 24 horas, 48 horas, se precisa de ventilação mecânica, que entra em insuficiência respiratória, que precisa de um suporte mais específico do fisioterapeuta. Então, a fístula é isso. A fístula você vai ter uma abertura ali do brônquio que vai estar tendo uma comunicação com o espaço pleural e está tendo a passagem do ar dos brônquios para o espaço pleural. Então, está tendo uma comunicação direta ali. Dependendo da pressão, essa fístula abre. Então, ela pode ficar abrindo e fechando, né? Então, você tem, quando tem um dreno de tórax, você vai ter um borbulhamento desse dreno, ou pode fechar totalmente e aí resolver ou reverter, ou não está tendo mais essa fístula broncopleural. Quais as causas da fístula broncopleural? A gente tem causas de injúria pulmonar, então você pode ter uma lesão, um trauma que leve a um pneumotórax e fique mantendo ali uma fístula broncopleural, então você tem uma injúria que pode levar essa fístula broncopleural. A gente pode ter uma ventilação mecânica de um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, que leva a uma hiperdistensão pulmonar, que cause um pneumotórax e depois é mantido uma fístula broncopleural. Então, pode ser uma ventilação mecânica iatrogênica que cause depois uma fístula broncopleural? Pode. Então, o paciente está ventilando lá, ventilando em VCV, com a síndrome de desconforto respiratório agudo, aí o pessoal vai lá, vamos recrutar o paciente, recruta o paciente, pá, pneumotórax, apresentou, isso acontece o tempo todo? Não, estou dando só um exemplo que pode acontecer. Aí, hiperdistendeu, fez alto PIP, pressão dinâmica, o paciente está lá mantendo as pressões lá em cima, fez um pneumotórax. Aí faz o pneumotórax, é colocado um dreno para tentar corrigir esse pneumotórax e depois mantém uma comunicação entre o brônquio e o espaço pleural, tendo esse vazamento. Aí o paciente fica com o dreno borbulhando e o paciente ventilando lá com pressões positivas altas, não consegue fechar essa fístula e o paciente vai piorando, vai se agravando. Então, uma das causas também pode ser a hiperdistensão alveolar da ventilação mecânica. Outras, cirurgias de ressecção pulmonar vão apresentar essa fístula, mas a maioria das vezes, quando é uma cirurgia controlada, vai ser resolvida em 24 a 48 horas essas fístulas. O que é que pode complicar? Se tiver uma infecção, se o paciente tiver fazendo quimioterapia, radioterapia aí por muito tempo, e isso pode gerar um aumento do risco de ter uma fístula broncopleural que vai ficar subaguda, que vai piorando. O paciente apresentando aí um pneumotórax espontâneo também, ele pode gerar essa fístula broncopleural. Coloquei alguns pontos aqui do que pode levar. Uma drenagem torácica. Uma drenagem torácica, o paciente está com derrame pleural. O paciente está com derrame pleural à direita. Aí o médico vai fazer uma drenagem torácica para corrigir esse derrame, para retirar esse derrame. E aí, quando faz a drenagem torácica, faz um
pneumotórax e mantém lá uma comunicação entre o espaço pleural e os brônquios lá. Você tem uma lesão. Essa lesão vai acontecer o quê? Uma fístula bronquiopleural. Isso é uma complicação de um procedimento rotineiro dentro da terapia intensiva que pode acontecer. Então, é uma da causa também que pode acontecer. O paciente que está mais debilitado, o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, é mais raro também, mas pode também ter essa presença dessa fístula bronquiopleural. Então, aí são algumas das causas que podem gerar a fístula bronquiopleural. Não é rotineiro dentro da terapia intensiva, como eu já falei, mas acontecendo é difícil de manusear, principalmente aquele paciente que precisa de ventilação mecânica, principalmente aquele paciente que entra em insuficiência respiratória. Coloquei um caso aqui que aconteceu comigo. Esse paciente, eu lembro, isso foi um dos primeiros pacientes, pode estar faltando alguns detalhes aqui, mas foi um dos primeiros pacientes que eu peguei com fístula bronquiopleural. Então, estou atuando há 15 anos dentro da terapia intensiva, sou especialista em fisioterapia e terapia intensiva, tenho mestrado em fisioterapia, coordenador do UTI, e peguei já pacientes assim, nesse momento que eu peguei, não tinha uma certa dificuldade ainda, isso foi faz tempo, esse paciente eu peguei quando eu trabalhava no hospital aqui em Recife, e um paciente entubado por insuficiência respiratória, uma paciente jovem, foi entubada por insuficiência respiratória, cursou com síndrome de desconforto respiratório agudo, fez um pneumotórax, após a drenagem do pneumotórax, não revertia uma fístula, essa fístula foi mantida e foi piorando. E aí, com piora dessa fístula, foi piorando os parâmetros gasométricos, a paciente foi piorando a troca gasosa, piorando a relação PaO2 sobre FiO2, piorando aí o PaCO2, o PaCO2 dessa paciente começou a aumentar. E aí era muito discutido, o paciente está piorando da troca gasosa, o PaO2 está lá embaixo, a FiO2 está aumentando de forma gradativa, o paciente não melhorava, e aí tinha gente, não, vai aumentar a PIP, reduz a PIP, o que é que deve ser feito com esse paciente? E aí o que eu gosto sempre de deixar claro, o básico faz toda a diferença. Conhecimento do básico, ventilação protetora e entender o componente do que é que você está vendo. Você está vendo uma comunicação entre o espaço pleural e o tecido pulmonar. Você está tendo uma comunicação onde o ar inspirado passa de dentro do pulmão para o espaço pleural. E aí, quando passa o ar inspirado dentro do pulmão para o espaço pleural, você mantém o quê? Uma lesão nesse pulmão. Essa lesão de ficar abrindo e fechando, pode se manter até contínua, mas ficar abrindo e fechando, e cada vez que você dá uma pressão muito alta, isso daí pode abrir mais e piorar essa fístula. Então, esse daí é o conhecimento básico. Eu sei o que é uma fístula bronquiopleural, eu sei o que a ventilação mecânica pode fazer com esse paciente, então eu, como fisioterapeuta, tenho que gerar uma intervenção que não aumente essa pressão de abertura dessa fístula e aí não complique esse paciente. Isso é se você pegar o básico aí da física, fisiologia, da mecânica ventilatória, entendeu isso, acabou, está fechado? Não. Aí vem um problema. O que é que diz a literatura científica? O que é que a literatura científica fala sobre a ventilação mecânica e a fisioterapia no paciente com a fístula bronquiopleural? Várias perguntas estão em aberto, então aqui no conteúdo dessa aula a gente não vai conseguir fechar todas as perguntas, mas a gente vai ter o básico. Aqui você vai ter um conhecimento do básico, o que você pode fazer mais pesquisas para evoluir mais nesse conteúdo e aí ficar mais preparado para atender esses pacientes. Mas o básico, tendo um processo de tomar decisão, que eu repito sempre meus alunos do método fisioterapia intensiva, nesse processo de tomar decisão, você vai identificar os pontos específicos que você deve avaliar para aí gerar a melhor intervenção com o paciente dentro da terapia intensiva e o paciente com fístula bronquiopleural. Então, onde entra o fisioterapeuta nessa fístula bronquiopleural? Ele vai colocar o procedimento cirúrgico, ele que vai dar o diagnóstico? Não. O fisioterapeuta ele vai avaliar e traçar condutas fisioterapêuticas. Então, se um paciente pode chegar um paciente com fístula bronquiopleural em respiração espontânea? Pode. Pode ou não fazer ventilação não invasiva? Vamos discutir aqui dentro dessa aula. Né? Pode ou não? Se a pressão positiva vai fazer com que o paciente piore dessa fístula, será que é isso que está na literatura científica? O fisioterapeuta vai fazer o uso da ventilação mecânica do paciente que está com fístula bronquiopleural. O paciente está apresentando queda da relação PaO2 sobre FiO2. O fisioterapeuta vai fazer alguma conduta, aumentar PIP, recrutar, fazer mini titulação de PIP? Será que é isso
que vai ser benéfico para o paciente. É essa conduta que o fisioterapeuta vai fazer. Acabou aí, acabou com esse conhecimento básico. Existem esses parâmetros básicos de ventilação mecânica ou tem outras coisas que podem ser feitas? Vai discutir tudo aqui, ó. Pode ser feito ECMO, pode indicar em ventilação mecânica individualizada em cada pulmão, pode ser feito outras condutas? Pode. Mas aí depende da prática, depende da tecnologia do ambiente. A maioria dos hospitais não vão ter essas outras tecnologias, mas o fisioterapeuta tem que ter esse conhecimento para ir atender com mais segurança esses pacientes. Sabendo a importância do fisioterapeuta, a importância de que você tem que saber, o porquê você tem que saber e porque seu pensamento é diferenciado em relação aos outros profissionais ali dentro da terapia intensiva. Então é isso aqui basicamente que a gente vai discutir aqui nesse aulão na fisioterapia e ventilação mecânica no paciente com fístula broncopleural. Taxa de mortalidade do paciente com fístula broncopleural, 18% a 50%. Então, pode chegar a uma taxa alta de mortalidade. Associada à insuficiência respiratória pulmonar aguda, a taxa é maior ainda, podendo chegar até 80% dos pacientes que têm fístula broncopleural. Então, observe que se o paciente entra em insuficiência respiratória, vai entubado, usa a ventilação mecânica, esse paciente tem o maior risco de ir a óbito. E a fístula broncopleural, ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. A fístula aguda é aquela que acontece de forma insidiosa ali, momentânea, né? Momentânea, não, desculpa a palavra. Teve a injúria e acontece a lesão e acontece a fístula. A subaguda vai acontecer em decorrência de outras condutas. Ela fez uma cirurgia, secção pulmonar e depois de 3 a 4 dias apresenta a fístula broncopleural. E a crônica, ela vai se cronificando ali, pode ter presença de lesões secundárias. E o que a gente vai abordar aqui, principalmente, é a aguda, que é o que você está pegando na UTI aí de um paciente em ventilação mecânica, um paciente que após uma drenagem de tórax faz uma fístula broncopleural, o paciente que após o pneumotórax espontâneo é drenado, entubado e fica mantendo essa fístula broncopleural. É isso que a gente vai discutir aqui hoje para você conseguir gerar uma melhor intervenção para esse paciente. Quais os sinais e sintomas de uma fístula broncopleural? Então, você vai ter os sinais simples, né? Que sinais é o que você vai conseguir ver, sintoma é o que o paciente está dizendo, que ele está sentindo. Então, você vai ter paciente com expectoração de escarro pululento, o paciente pode chegar em respiração espontânea na UTI com expectoração súbita de escarro pululento, isso pode ser um sintoma, um sinal. Dispneia, né? Dispneia é um sintoma, o paciente dizer que está com falta de ar. Um enfisema subcutâneo, o paciente está lá na UTI com efizema subcutâneo, isso pode ser um sinal dele ter uma fístula broncopleural. Desvio do mediastino e da traqueia, tá? O paciente em respiração espontânea e ventilação mecânica é feito uma radiografia de tórax e aparece um desvio do mediastino e da traqueia. Isso é um sintoma. Lembrando que é sintoma de outras, é sinal, desculpa, você está vendo. É sinal de outras alterações também. Diminuição do nível de um derrame pleural prévio. Então, tem um derrame pleural prévio, a diminuição desse nível pode ser um sinal de uma fístula broncopleural. Hipotensão, o paciente está lá em ventilação mecânica, em respiração espontânea, apresenta uma hipotensão aguda lá, e é mantida essa hipotensão, e o paciente começa a piorar, isso pode ser um sinal de uma fístula broncopleural. Persistência de escape aéreo na ausência de problemas técnicos quando ele está sendo drenado. Então, você tem um dreno de tórax e tem a persistência desse escape aéreo na ausência de problema técnico. Isso é um sinal que pode ter ou não essa fístula broncopleural. Está o paciente com um dreno e está apresentando esse escape aéreo, um borbulhamento do dreno, sinal que o paciente tem uma fístula broncopleural. Qual é o exame que vai ser utilizado para avaliar esses casos? Radiografia de tórax e tomografia. A tomografia é um exame mais fidedigno para identificar. Na radiografia de tórax você vai ver esses outros sinais e você vai ter que confirmar. O médico, né, que vai fazer esse diagnóstico aí da fístula broncopleural. É colocado o dreno para drenar um pneumotórax e é mantido esse escape aéreo. O paciente está com essa fístula broncopleural que não é revertida. E qual o tratamento para esses casos? Existem os tratamentos cirúrgicos, intervenções por meio de broncoscopia, a gente não vai discutir aqui, não é uma conduta fisioterapêutica,
mas são as condutas que podem ser feitas. Você tem que ter o conhecimento que pode ser feita uma cirurgia, pode ser feita uma intervenção por meio de broncoscopia, mas aí tem outras complicações que tem que ser avaliadas, se o paciente está infectado, se o paciente tem condições de fazer ou não essa cirurgia, se está precisando de parâmetros altos da ventilação mecânica. Tem outras coisas que devem ser avaliadas, né? E aí quem vai definir isso daí é o médico que está acompanhando. Saiu errado aqui no slide, drenagem de tórax, saiu renagem de tórax, mas é drenagem de tórax, a drenagem de tórax sendo mantida com uma sucção, é uma das condutas que pode ser feita para controlar essa fístula bronquiopleural, e aí é isso que a gente vai discutir bem aqui. Então, quando está tendo essa drenagem de tórax, o que é que o fisioterapeuta faz? Está em ventilação mecânica com drenagem de tórax, drenagem com pressão negativa, lá fazendo a negativação desse dreno. O que é que o fisioterapeuta faz? O que é que ele deve avaliar? Uma das condutas que pode ser feita, ventilação mecânica. O paciente está apresentando a fístula bronquiopleural, entrou em insuficiência respiratória. Uma das condutas que pode ser feita é a ventilação mecânica. E uma conduta mais de resgate, o suporte extracorpóreo. É quando não está conseguindo ter uma troca gasosa satisfatória. O pulmão não está conseguindo ter uma troca gasosa satisfatória, e aí pode ser feito suporte extracorpóreo para esses pacientes. Então, lembra naquele caso que o paciente começou a piorar? Um caso que o paciente piorava, a troca gasosa piorava, a relação PaO2 e FiO2, era um paciente que só aumentava o borbulhamento da fístula, só aumentava a diferença entre o volume corrente ins e o volume corrente ex, demonstrando que estava aumentando essa fístula bronquiopleural. Poderia ser um paciente que ia se beneficiar do suporte extracorpóreo ou de uma ventilação seletiva. Mas aí teria que ter os equipamentos, uma equipe treinada, equipe que consiga fazer esses procedimentos, e aí naquela época, suporte extracorpóreo não tinha aí, não estava tão mais presente como está presente agora. E a ventilação mecânica seletiva, até hoje, é pouco utilizada, só utilizada em locais mais avançados, locais que têm os equipamentos específicos que conseguem fazer esse tipo de ventilação, profissionais treinados, e poucos locais realizam essa conduta de maneira concreta. Aqui, a drenagem torácica vai ter um dreno localizado lá no espaço pleural, e você vai ter a drenagem torácica indicada quando tem um alto débito, uma fístula de alto débito, e drenagem de epiema. Então, é colocado lá um dreno no tórax, esse dreno pode ser aspirado. Esse dreno sendo aspirado é uma das condutas que pode ser feito durante essa fístula bronquiopleural. E aí o paciente está com a fístula bronquiopleural, ventilação mecânica. Eu sei que o pessoal Antônio, tu vem explicando o porquê, qual é a necessidade, mas eu quero saber ventilação mecânica. Pô, se você não tem esse conhecimento inicial, você não consegue ter um raciocínio específico. Você vai ter que aplicar no caso concreto. E o caso concreto, você precisa ter o conhecimento do todo. Para aplicar qualquer conduta em qualquer caso concreto, você tem que ter o conhecimento do todo. Senão você tem um conhecimento superficial. O conhecimento superficial faz muitas vezes você cometer erros. Por quê? Porque quando você não tem um conhecimento do todo, você perde informações e com isso gera intervenções ou desnecessárias ou lesivas. Tendo conhecimento do todo, sabendo a informação, que aqui foi até um pouco breve, você consegue entender, esse paciente, em vez de eu fazer uma conduta mais incisiva com a ventilação mecânica, pode ser que esse paciente precise de uma circulação extracorpórea. Pode ser que esse paciente precise de um procedimento cirúrgico. E aí você vai discutir com a equipe multiprofissional, você vai conseguir discutir, você consegue se posicionar. Não é só ventilação. Ventilação mecânica é uma das partes que você tem que saber. É uma das partes. Repito muito com meus alunos de método de fisioterapia intensiva. A ventilação é uma das partes, mas não adianta nada saber mexer no modo, mexer no parâmetro ventilatório se você não sabe aplicar no caso concreto, avaliando a fisiologia, a biomecânica, avaliando as alterações funcionais desse paciente. Então tem que ter esse conhecimento concreto, tem que ter esse conhecimento específico. Então, um dos pontos que você deve avaliar, o paciente está em ventilação mecânica, você pode estimar a vazão do escape aéreo, subtraindo o volume corrente inspirado do volume corrente expirado. Então, você pode ter um cálculo, uma estimativa, volume corrente inspirado, mesmo volume corrente expirado. Você está tendo uma estimativa desse vazamento. Quanto maior o vazamento, maior a lesão, pior está sendo para o paciente. Você pode fazer uns ajustes da ventilação mecânica para reduzir essa vazão.
reduzir volume corrente inspirado e volume corrente expirado. Só deixando claro, tá o paciente em ventilação mecânica, você está vendo o volume corrente que está entrando, está diferente do volume corrente que está saindo. E aí você tem uma estimativa, lembrando que é uma estimativa, porque pode ter escape por outros pontos, dessa fístula, desse vazamento que está apresentando. Quanto maior esse vazamento, maior o risco para esse paciente, maior a taxa de mortalidade, principalmente quando passa de 500 ml para esse paciente. Então, utilizar um parâmetro como esse para controlar melhor, para você não utilizar parâmetros altos, você vai estar monitorizando, fazendo essa medida constante aí quando você está utilizando a ventilação do paciente. Um dos pontos que você deve avaliar também na ventilação mecânica é o autodisparo. Se está tendo escape, a fístula pode gerar um autodisparo. Então, esse autodisparo você deve observar. Pode até ser necessário aumentar um pouco essa sensibilidade. O autodisparo pode gerar aprisionamento aéreo, empilhamento aéreo. Empilhamento aéreo aumenta as pressões pulmonares, aumenta a possibilidade de manter essa fístula aberta. Então, é um ponto que deve avaliar. A sincronia deve ser avaliada de forma rotineira em qualquer modo ventilatório, qualquer complicação. E a fístula broncopleural também é uma coisa que você deve avaliar. O paciente está fazendo duplo disparo. Acha que está saindo volume corrente, soma um volume corrente com o outro, hiperinsuflação, hiperdistensão, mais lesão para o paciente, controlar, observar isso o tempo todo. Deixei aqui um estudo que é uma revisão, é um consenso de revisão de fístula broncopleural em ventilação mecânica, publicado na Critical Care Medical em 2021. Autores, Grottenberg e colaboradores. Então, anote aí, ó, Grottenberg e colaboradores. Grotberg. Grotberg. Em inglês, estudo publicado na Critical Med de fístula broncopleural nos pacientes em ventilação mecânica. Um consenso de revisão. Estou traduzindo. O título vai estar em inglês quando você for pesquisar. Então, o que é que esse estudo de revisão fala sobre a fístula broncopleural, sobre a ventilação mecânica na fístula broncopleural? Primeira coisa, que é o básico. Lembra que eu disse que o básico é o que esse estudo de revisão publicado em 2021 fala? Ventilação mecânica e o manejo do catéter intrapleural devem ser individualizados. Não existe algo, é dessa maneira que tem que ser feito com todo paciente. Não, deve ser individualizado e direcionado à redução do escape aéreo. Então, lá nesse estudo de revisão, publicado em 2021, na Critical Care Medical, coloca que um dos objetivos é direcionar a redução do escape aéreo. Como é que você vai avaliar a redução do escape aéreo? A diferença do volume corrente ins, volume corrente ex, e você vendo lá no escape que está aparecendo na drenagem, se está aumentando esse escape quando você está utilizando a ventilação mecânica. Você consegue estimar, não é de forma aleatória, você consegue estimar e você deve buscar a redução desse escape aéreo. Esse é um dos objetivos que você deve fazer. Não é Antônio que está dizendo, é a literatura científica. Mas veja que é o básico do conhecimento sendo colocado em prática. E aí, dentro desses pontos que ele coloca que você deve observar, o que é que ele fala? Redução da pressão expiratória de pico, redução da pressão expiratória final positiva, se for necessário, isolamento pulmonar com a ventilação seletiva. Também pode ser pensado, isso aí são os dois pontos principais, esses dois é o que deve ser observado de forma rotineira, é o que você vai ver na maioria das vezes dentro da sua UTI. A gente sabe que o Brasil é gigantesco, tem UTI aí que vai ter só o básico. Então, primeiros pontos, redução da pressão expiratória de pico, redução da pressão expiratória final positiva. Por que não coloca redução de pressão expiratória de platô? Porque você não vai conseguir manter o platô, né? Tá tendo escape, tá tendo uma fístula lá, a pressão vai caindo. Outro ponto que deve ser, e se conseguir medir também aí, pressão de platô mais baixa, né? Pressão de platô mais baixa vai ser ideal para esse paciente. E quando você não consegue manter uma progressão satisfatória com esse paciente, aí pode ser pensado em isolamento pulmonar, ventilação pulmonar independente ou oxigenação por membrana extracorpórea em pacientes apropriados. Então, esses pontos são outros pontos que devem ser, é o que essa revisão, ela discute, ela aborda, que você deve observar. Modificou muita coisa lá das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013, você vai ver que não teve tanta modificação do que falado, ficou apenas menos específico. Se você pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, você vai ver que ela termina sendo até um pouco mais específica, eu coloquei mais na frente. Um dos objetivos também é manter a pressão da via aérea abaixo da pressão crítica de abertura da fístula.
Então, você vai ventilar, tentar manter a pressão das vias aéreas abaixo da pressão crítica de abertura da fístula. A fístula pode estar abrindo e fechando ali. Então, você vai manter uma pressão mais baixa, a pressão média tem que ser baixa, e a pressão média depende da frequência respiratória, a pressão média depende da pressão da PIP, depende da pressão de pico, do tempo inspiratório. Então, tentar manter uma pressão média mais baixa. Quando é que você vai ver isso no ventilador? Você está lá vendo o ventilador mecânico e vai ter lá pressão média. Observe ali a pressão média mais baixa. Observe que se com aquela pressão que você está mantendo, aquela pressão média, qual é a diferença do volume corrente ins e o volume corrente ex? Se está reduzindo essa diferença. Se você consegue fazer esse controle com a ventilação mecânica. E aí eu coloquei 4 itens para você ficar observando quando você está utilizando a ventilação desse paciente. Tentar manter uma frequência respiratória mais baixa, manter um tempo expiratório mais baixo, um volume corrente mais baixo e pressões mais baixas. Isso vai reduzir a pressão média, vai reduzir essa pressão de abertura da fístula. Podendo aceitar a hipercapnia permissiva, você vai aceitar, é melhor do que manter essa fístula ser mantida por mais tempo, e seguir uma ventilação protetora. Se o paciente for para a membrana extracorpórea, para a circulação extracorpórea, vai manter ultraprotetora essa ventilação mecânica para prevenir aí as lesões dessa ventilação. Então, observar esses pontos de forma rotineira. O que é que fala as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, publicada lá em 2013? Lá em recomendação, você vai estar lá, a diretriz brasileira de ventilação mecânica, ela vem dividida por capítulos, né? Então, vem lá o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lá no capítulo 16, tema 16, ventilação mecânica no trauma torácico. Na diretriz brasileira de ventilação mecânica, publicada em 2013. Você vem lá, ventilação mecânica invasiva no trauma torácico. Recomendação, nos casos de fístula broncopleural de alto débito, utilizar modo PCV, que irá compensar o vazamento, já que se você coloca em VCV, vai ter variação ali do volume. Outra opção é a ventilação de alta frequência, mas apenas nos centros com esse recurso e pessoal especializado. Lembrando o básico, faça o básico, que você não sabe pilotar um avião, você não vai querer pilotar o avião. Se você ainda não sabe utilizar a ventilação de alta frequência, não vai querer aplicar num paciente que já está grave. Tente ir se aperfeiçoando, progredindo, desenvolvendo o conhecimento teórico, conhecimento prático e a iniciativa atitude para progredir com uns modos mais avançados. Então, lá nas diretrizes mesmo, ele coloca apenas nos centros com esse recurso e pessoal especializado. Nos casos mais graves, pode-se utilizar a ventilação independente assíncrona ou não, ventilando-se o pulmão da fístula no modo PCV com pressão de distensão menor que 15 centímetros de água e PIP mais baixas, menores que 10 centímetros de água. Então, é isso que está lá nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Modificou muito lá do que é falado nesse artigo de revisão publicado em 2021. Pouca coisa, né? Lembrando que individualizar, direcionando a redução do escape aéreo, é um dos pontos principais que deve ser avaliado. E aí o paciente chegou em respiração espontânea, Antônio. Eu posso fazer ou não ventilação não invasiva? Estava no UTI, isso aconteceu em 2000, eu acho que foi antes da pandemia, 2018, eu acho. Estava na UTI coronária, e tinha um paciente lá no hospital, tinha vários UTIs, um paciente e outra UTI, UTI geral, e paciente jovem, respiração espontânea, começando a piorar da relação PaO2 sobre FiO2, lá tinha uma PaO2 sobre FiO2 estimada, né, com o suporte de oxigênio, estimada, né, porque vai ter variação de fluxo, você não tem como dar certeza. Mas estava tendo lesão pulmonar, o paciente estava piorando, exame de imagem já piora, locais de consolidação, de filtrado, e a paciente estava com uma fístula broncopleural. Então, ela tossia, apresentava o escape, ela inspirava profunda, começava o escape, e ela estava começando a apresentar um aumento do trabalho ventilatório. Mas um aumento do trabalho ventilatório que não gerava fadiga. Ela não estava fadigada. Ela estava aumento do trabalho ventilatório, mas não estava fadigada. E aí, houve aquele ponto de discussão. Vai fazer ventilação não invasiva, o ideal seria deixar a paciente sedada, entubar, ter os controles dos parâmetros ventilatórios de uma maneira mais assertiva. E aí, o que é que a gente foi fazer? Vamos estudar, vamos procurar o que é que tem na literatura científica. E a gente foi fazer uma pesquisa do que é que tinha saído. Então, alguns estudos, nós achamos 2 estudos, que falavam sobre o uso da ventilação não invasiva nesses casos, no paciente que está com fístula broncopleural e tendendo a ter lesão pulmonar. E o que é que eles identificaram? Que
alguns pacientes se beneficiavam ao uso da ventilação não invasiva se reduzisse o escape aéreo. Então, eles faziam a monitorização da ventilação não invasiva associada ao escape aéreo, observando a variação do vazamento, se estava tendo vazamento ou não, e se tinha o pior do borbulhamento ali do dreno. Então, eu observava esses 2 pontos. E a gente, 2 estudos científicos demonstrando isso, a paciente jovem, quando intuba um paciente com fístula bronquiopleural, pode ter piora, pode gerar vários componentes, o paciente ainda não tinha entrado em insuficiência respiratória. Vamos fazer aí a abordagem com o uso da ventilação não invasiva, fazendo essa monitorização. Então, o que é que a gente fez? CPAP, colocou o CPAP, parâmetros mínimos, a gente foi aumentando esse parâmetro do CPAP, observando se tinha piora desse borbulhamento, e o borbulhamento começou até a reduzir, porque reduziu um pouco o trabalho ventilatório que essa paciente estava apresentando, que era isso que o estudo falava, que a paciente pode estar tendo um aumento do trabalho ventilatório, gerar um padrão de hiperinsufocação pulmonar, e com isso há uma piora dessa fístula. E aconteceu isso nesse caso. A gente colocou, observou, reduziu o borbulhamento, o paciente aí ficou mantendo, fazendo a ventilação não invasiva 2, 3 dias, não foi entubada, teve alta da UTI. É para ser feito de maneira rotineira? Não, mas tem estudos que respaldam o uso para você realizar essa conduta. Lembrando que não é para ser feito de maneira rotineira. E vou deixar uma leitura aqui para você se aprofundar um pouquinho nesse conteúdo. Estudo publicado em 2001, estudo antigo aqui, mas que fala um pouquinho sobre o uso da ventilação não invasiva na redução da mortalidade, na insuficiência respiratória seguida de ressecção pulmonar. Uma dúvida que o pessoal também fica, e aí o pessoal pode dar uma linha do estudo bom para você começar a se aprofundar um pouco nesses conteúdos, ressecção pulmonar, tipo de cirurgia que pode ser feita, qual é a abordagem fisioterapeuta que pode ser feita.